Desde que a WrestleMania foi criada lá em 1985, o evento rapidamente se tornou o maior evento da WWE, e com isso em mente, apenas as maiores estrelas costumam sair vencedoras desse palco lendário. Mas ao longo dos anos, houve algumas exceções bem curiosas. Por algum motivo, alguns nomes conseguiram vitórias totalmente improváveis na WrestleMania. Em muitos desses casos, essas vitórias surgiram do nada, seja porque o lutador não estava sendo muito usado na televisão, seja porque simplesmente derrotou alguém bem mais importante naquele momento. E então, galera, nesse vídeo eu vou falar pra vocês 10 vencedores improváveis de uma luta na WrestleMania. Mas antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo para dar aquela moral marota pro nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Diamond Dallas Page, na WrestleMania 18. DDP é uma verdadeira lenda da WCW. Mesmo tendo começado tarde na sua carreira, ele se tornou 3 vezes campeão mundial dos pesos pesados na WCW e um dos principais nomes da empresa de Atlanta. Por isso, os fãs ficaram em choque quando a WWE decidiu estreá-lo como um stalker bizarro, obcecado pela então esposa de Undertaker, Sarah. Como era de se esperar, essa história foi um completo fracasso. Quando a invasão da WCW terminou, DDP virou um dos mocinhos, mas o estrago, meus amigos, já estava feito. Pouca gente lembra, mas ele venceu uma luta na WrestleMania 18, defendendo com sucesso o título europeu contra Christian, uma vitória surpreendente em meio a um começo complicado na WWE. David Otunga, na WrestleMania 28. Admitam, você nem lembra que David Otunga chegou a lutar em uma WrestleMania, e nem dá pra culpar ninguém por isso. Depois do fim do grupo Nexus, Otunga praticamente desapareceu do radar da WWE. Em 2012, ele acabou se aliando a John Laurinaitis, o que lhe garantiu um lugar no card da WrestleMania 28, como parte do Team Johnny contra o Team Teddy. E na época, Laurinaitis e Teddy Long eram os GMs do Raw e do SmackDown, e o time vencedor teria o controle dos dois shows. O Team Johnny saiu com a vitória depois de The Miz aplicar o Skull Crushing Finale em Zack Ryder, o que deu a David Otunga não apenas um bom cheque na WrestleMania, mas também uma vitória bastante improvável no maior palco de todos. Nicholas, na WrestleMania 34. Na WrestleMania 34, Braun Strowman venceu um Battle Royal de duplas sozinho, garantindo uma chance pelos títulos do Raw Tag Team Championships contra o The Bar, o time de Sheamus e Cesaro. Mas o problema é que ele precisava de um parceiro. Strowman prometeu que teria um, mas quando chegou o momento da luta, ele foi sozinho até o ringue. Lá, ele fez algo inacreditável, escolheu uma criança da plateia, chamada Nicholas, que na verdade era o filho do árbitro da WWE, John Cone, para ser o seu parceiro, e inacreditavelmente, Braun venceu os campeões sozinho, tornando o garoto de 10 anos campeão de duplas da WWE na WrestleMania. Um dos momentos mais bizarros, engraçados e inesquecíveis da história desse evento. Genichiro Teiru e Koji Katao na WrestleMania 7. O Demolition foi uma das duplas mais dominantes da história da WWE, e durante o final dos anos 80 e início dos anos 90, eles reinaram absolutos na divisão de duplas, segurando os títulos de Tag Team por 478 dias, um recorde que só seria quebrado em 2016 pelo New Day. Mas na WrestleMania 7, algo completamente inesperado aconteceu. Eles enfrentaram Genichiro Teiru e Koji Katao, dois lutadores japoneses que nem sequer faziam parte do elenco fixo da WWE, em uma luta sem grande história por trás, colocada logo após o clássico Ultimate Warrior e Randy Savage. E mesmo assim, Teiru e Katao venceram com facilidade, surpreendendo todo mundo, e ver dois convidados superarem uma das duplas mais dominantes da história foi, sem dúvidas, um dos resultados mais chocantes daquela WrestleMania. Snoop Dogg, na WrestleMania 39. Falando em lutas bastante frias, criadas apenas para dar uma respirada ao show depois daqueles grandes combates, esse foi exatamente o papel de The Miz nas 2 noites da WrestleMania 39. No sábado, o ex-campeão mundial perdeu rapidamente para Pat McAfee, que fez um retorno surpresa e o derrotou em menos de 3 minutos.
No domingo, o plano era repetir a fórmula, e dessa vez com Shane McMahon enfrentando The Miz. Mas as coisas saíram do controle quando Shane McMahon sofreu uma lesão séria no quadríceps, logo no início da luta, e foi aí que o apresentador do evento, Snoop Dogg, precisou improvisar ao vivo e acabou substituindo Shane McMahon. O rapper acertou The Miz com uma versão única e hilária do People's Elbow de The Rock, garantindo uma vitória totalmente inesperada e criando um dos momentos mais engraçados e imprevisíveis da história da WrestleMania. Zack Ryder na WrestleMania 32. Pelo segundo ano consecutivo, a WrestleMania abriu uma luta de escadas pelo cinturão intercontinental, reunindo vários nomes importantes. No ano anterior, Daniel Bryan havia conquistado o cinturão em uma das aberturas mais emocionantes da história. Em 2016, os grandes favoritos eram Kevin Owens, então campeão, e Sami Zayn, com Dolph Ziggler e The Miz também vistos como possíveis vencedores. Mas ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que Zack Ryder sairia dali como campeão, até porque ele nem estava originalmente escalado para o combate, entrando de última hora após a lesão de Neville. Mesmo assim, Zack Ryder chocou o mundo, subiu a escada, tirou o título lá de cima e viveu o maior momento da sua carreira, arrancando uma das reações mais ensandecidas da plateia naquela noite. Infelizmente, sua alegria durou muito pouco. No dia seguinte, no Raw, The Miz derrotou ele para poder encerrar o seu reinado relâmpago. Drew McIntyre na WrestleMania 28. E os fãs mais novos podem até achar isso difícil de acreditar, já que hoje em dia, Drew McIntyre é um dos grandes vilões da WWE, mas lá em 2012 a realidade era completamente diferente para o Chosen One. Depois da sua primeira grande oportunidade ter desandado no fim de 2010, Drew caiu no esquecimento e só voltou a aparecer com frequência quando formou o 3MB, aquele trio mais voltado para o humor do que para vitórias. Naquele ano, McIntyre teve apenas 11 lutas individuais na televisão e perdeu 10 delas. A única vitória foi sobre ninguém menos que Hornswoggle. Isso mostra o quão longe ele estava de ser levado a sério. Por isso, é quase inacreditável pensar que Drew McIntyre conseguiu uma vitória na WrestleMania 28, mesmo que tenha sido aquela luta caótica entre o Team Johnny e o Team Teddy. E sim, o mesmo cara que estava perdendo em 2 minutos para nomes como Ted DiBiase Jr., Sin Cara e Brodus Clay, acabou saindo vitorioso no maior palco de todos. The Boogeyman, WrestleMania 22. O The Boogeyman era um personagem de midcard bem popular na época, aquele tipo de figura bizarra que a WWE adorava dar um push por um tempo. Então, olhando hoje, não é tão estranho assim que ele tenha vencido uma luta na WrestleMania, mas o problema foi quem ele venceu. A gente até entenderia o Boogeyman derrotar alguém como Jonathan Coachman ou Daivari em uma luta curta e cômica, só para poder dar aquela quebrada no clima antes do Main Event, mas colocar Booker T e Sharmell nesse papel, aí pelo menos para mim já foi demais. No começo de 2006, Booker T estava envolvido em lutas intensas contra Chris Benoit pelo cinturão dos Estados Unidos, e pouco depois venceria o King of the Ring, se tornando campeão mundial mais tarde naquele mesmo ano. Então, ver ele sendo derrotado pelo The Boogeyman com direito a minhocas e toda aquela loucura foi simplesmente surpreendente para muitos fãs e acabou sendo bastante ridículo. Vickie Guerrero na WrestleMania 26. Vickie Guerrero não era uma lutadora profissional. Ela começou a aparecer regularmente na televisão da WWE pouco depois da triste morte do seu marido Ed Guerreiro em 2005. E com o tempo, Vickie Guerrero se tornou a GM tanto do Raw quanto do SmackDown, além de gerenciar nomes como Chavo Guerreiro, Edge, Dolph Ziggler e Jack Swagger. Na WrestleMania 26, Vickie foi adicionada de uma forma aleatória em uma luta de 10 divas, que acabou sendo o único combate feminino do evento. E não foi só isso, tanto ela quanto seu time acabaram vencendo, com Vickie Guerrero ainda conseguindo o pinfall da vitória. O momento mais memorável ou vergonhoso foi quando Vickie aplicou um Frog Splash em Kelly Kelly, um gesto que até poderia ser visto como uma homenagem para Ed Guerreiro no papel, mas a execução deixou bastante a desejar. Ela teve dificuldade até para aplicar o pin em Kelly Kelly,
tornando a vitória extremamente constrangedora e inesquecível pelo motivo errado. Vince McMahon, na WrestleMania 38. Depois da polêmica do Montreal Screwjob, Vince McMahon se transformou em um dos maiores vilões da história da luta livre, fazendo um sucesso gigantesco na rivalidade contra Stone Cold Steve Austin. E ao longo dos anos, vimos o Mr. McMahon lutar e perder na WrestleMania, contra nomes como Shane McMahon na WrestleMania 17, Hulk Hogan na WrestleMania 19, Shawn Michaels na WrestleMania 22 e Bret Hart na WrestleMania 23, em sua volta nos rings. Vince tinha parado de lutar no início dos anos de 2010, e ninguém esperava que ele voltasse, mas do nada isso aconteceu na WrestleMania 38, quando ele acabou participando de uma luta bastante improvisada contra Pat McAfee, logo depois de Pat McAfee vencer Austin Theory. E o resultado, uma das piores lutas da história da WrestleMania, confusa, lenta e totalmente sem sentido. Mesmo assim, Vince conseguiu algo que muitos nunca imaginariam: uma vitória no maior palco de todos, ainda que completamente bizarra. Mas então, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!